Pessoal, é uma alegria a gente estar aqui juntos falando um pouco sobre uma parte tão importante da prática em saúde, que é a parte nutricional. E não é raro, muitas vezes a gente recebe uma grande interrogação no consultório, quando o paciente pergunta: o que eu vou comer? Quando acaba o tratamento, quando inicia, e por isso eu trouxe a Patrícia Arraes, que é uma nutricionista muito experiente na parte de oncologia. Então, a gente pretende, nessa apresentação, fazer uma dobradinha e dar dicas práticas para o consultório, para que a gente consiga manusear bem esses pacientes, né, Patrícia? Eu agradeço muito o convite. Na verdade, a gente vai falar sobre o que a gente tem hoje de hábito alimentar, e aí a gente transporta isso para o nosso doente também, que eu costumo dizer que recebe o diagnóstico do câncer, muitas vezes não prestou atenção no seu estado nutricional, e é isso que está colaborando muito para o diagnóstico dele, e aí depois do diagnóstico ele chega na oncologia e fala isso que Saramago falou. Para mim, eles veem a pergunta clássica que eu mais escuto no meu consultório é: o que eu posso e o que eu não posso comer? Naquele momento ali, a gente vai começar a passar talvez uma borracha em alguns hábitos nutricionais que vão interferir de forma negativa. Então, esse doente que hoje tem o diagnóstico, é esse aqui também que a gente vai falar um pouco sobre prevenção. Então, tudo que a gente falar aqui sobre parte preventiva, a gente tem que adequar a terapia nutricional pós-tratamento e depois no controle também, porque vai interferir de forma positiva, não só na resposta do tratamento, mas também com a diminuição da possibilidade de recidiva da doença. Perfeito. Então, uma questão muito interessante: qual o prato você nunca esqueceu da sua avó? Isso nos remete a hábitos alimentares saudáveis. Quando a gente relembra como nossos antepassados, como nossos avós se alimentavam, a gente vê que era muito diferente de nossa prática de hoje em dia. A gente vê que o fazer o alimento era um momento de dedicação intensa. Hoje em dia você vê muitas vezes que a prática do alimento está com fone no ouvido, ouvindo uma aula, ouvindo uma música. Então aqui já começa da parte do preparo, da seleção dos alimentos de época. Então tudo isso é importante. E embaixo tem um alimento árabe, não por acaso, né? Os árabes, eles têm isso muito forte na cultura deles, que eles tipicamente o preparar o alimento é um momento da família, é um momento de reunião. Então por isso que a gente tem que resgatar isso na nossa vida. Esse amor pelo comer, né? A comida também é uma forma de amor e de cuidado e de autocuidado, que está extremamente esquecida. Quando a gente pergunta qual a comida que você lembra da sua avó, se você fechar os seus olhos, você consegue lembrar do sabor, do cheiro, do preparo e do que representava aquela família em volta da comida, né? Então a gente tem que também passar até isso. Falei com Saramago, quantas seriam as pessoas que nos aqui iriam assistir, quantas dessas mulheres e que impacto tem dessa mulher hoje no mercado de trabalho com menor tempo para esse preparo também para o alimento, né? Exatamente. E isso obviamente impacta de forma negativa também nas nossas escolhas, que é o próximo slide. Então, as escolhas de ontem e as escolhas de hoje, você vê que antigamente era com muito orgulho que nossos avós, nossas mães traziam para casa uma bolsa cheia de alimentos da feira, alimentos de época, alimentos ricos em vitaminas, nutrientes, para a alimentação da própria família. E hoje em dia, infelizmente, a gente observa que desde a primeira infância já somos cooptados por embalagens ricas em percepções sensoriais, no formato na mãozinha, na altura da visão da criança. E existe um estudo francês da Nutri-Santé que avaliou mais de 100 mil pessoas e conseguiu mostrar
que alimentos poliprocessados na primeira infância está relacionado ao câncer. Então, olha a importância disso para a gente resgatar isso das nossas origens. Os dados que a gente tem hoje, que a população brasileira, 20% do que consome hoje já são de ultraprocessados e industrializados. Ultraprocessados são aqueles que levaram aditivos, corantes, conservantes, onde a gente olha atrás no rótulo e tem mais nome esquisito e número do que comida mesmo. Na nossa despensa tem farinha de trigo, arroz, feijão, fermento, fubá. Quando você olha lá atrás, tem nitrato, nitrito, tem edulcorante, NS35, isso não é comida. Comida tem nome e a gente conhece, é o que a gente vai lembrar da avó, é o quiabo, alface, né? E essa história da altura dos olhos é até uma estratégia, conversando com o Saramago, do McDonald's, quando tem aquelas promoções com brinquedinhos, a estante que fica os brinquedinhos no McDonald's é da altura do olho da criança, porque ali ela vai olhar e vai escolher. E aí tem iogurte de Turma da Mônica, tem brinquedos, e isso obviamente vai cultivando aquele consumidor, a indústria faz isso, para que esse consumidor continue com esse hábito de percepção de paladar extremamente ativado, porque isso tem muito mais sabor do que comer, por exemplo, uma batata cozida. Exatamente. E a Patrícia tem frases que me são muito marcantes desde que a conheci. Uma frase que me marcou muito é descascar mais e desembalar menos. Então a gente tem que colocar isso na nossa vida em prática. É mais comida de Deus, menos código de barra. É, correto. Então, a gente observa nessa publicação que 13 tipos de câncer possuem relação com a obesidade. Desde cânceres do trato gastrointestinal até cânceres de endométrio, enfim. A relação é muito clara, a gente observa que são intervalos de confiança que mostram a fidelidade do estudo, que são confiáveis, né? Então, olha a importância da gente escolher o que a gente se alimenta. E 57% dos brasileiros estão em sobrepeso e em 15 anos a gente dobrou os nossos níveis de obesidade, que passou de 11% para 22%. Então, nós estamos adquirindo hábitos alimentares que não são nossos, não são dos brasileiros, não são das pessoas que tinham o costume de ter aquela couve no quintal, ter aquele pezinho de tomate, ter aqueles temperos, o alecrim, o manjericão. A gente não tem hoje em dia isso e está se mostrando na saúde dos brasileiros, infelizmente. O consumo de açúcares, doces, carboidratos, consumo energético de forma refinada, né, obviamente tem um impacto sobre ingestão calórica aumentada. Volumes também de alta carga de densidade calórica. É um volume pequeno, a gente vai falar daqui a pouco de um produto que todo mundo gosta muito de consumir, mas tem alto valor calórico por conta da preparação. E essas densidades calóricas aumentadas, açúcar aumentado, carboidrato demais na dieta, né, com menos fibra, vai fazer com que a insulina, o pâncreas, trabalhe muito. E aí o estágio de hiperinsulinemia está correlacionado com tanto obesidade como causalidade aqui de câncer. Então a gente entender que a gente bota no prato está sobrecarregando ali o pâncreas e isso que está fazendo essa correlação metabólica. Exatamente. Essa hiperinsulinemia, a insulina é um hormônio anabólico e a partir daí que acaba proliferando a possibilidade de novas células. Aumenta IGF-1, né? E aí a presença do IGF-1 favorece a angiogênese tumoral, crescimento, né? Tem um favorecimento ali de fatores de crescimento tumoral. Exatamente. E os dados são alarmantes, né? A gente observa que 14 milhões de novos casos ao ano são diagnosticados, sendo 8 milhões de mortes. A expectativa de vida e os números do câncer só aumentam, né? Conforme a gente vai chegando à longevidade, a gente vai acumulando esses hábitos de vida que a gente não modifica, conforme a Patrícia deixou claro, e houve um aumento de 77% nos índices de câncer comparado a 2022, um dado da IASC, que é o órgão da ONU para o câncer. Até 2050, né? Não é isso? Isso.
Então, a gente observa que realmente são dados alarmantes, dados que a gente tem que modificar. E o principal dele, pulmão e mama. E esse slide não é despropositado, a gente tem que olhar e instintivamente pensar, isso não é normal, isso são hortaliças que vão para o prato das pessoas. Será que é normal a gente despejar agrotóxicos nele? A gente deve se questionar realmente o que a gente anda fazendo para que o alimento chegue na cidade. Tem notícias que realmente são impactantes. O brasileiro ingere 5 quilos de agrotóxico por ano. A gente tem a impressão que a gente tem um potinho com 5 quilos na cozinha e durante o ano a gente vai comendo alguma coisa. Isso realmente é chocante. Tem outro dado que fala em 7,5 litros. Tem esse slide da FAO, que é o órgão da ONU para a fome, que mostra o Brasil como um dos maiores consumidores de agrotóxico. Isso são dados alarmantes, mas a gente tem que também ter um julgamento que esses dados também têm um quê de impacto. A gente também sabe que algumas culturas elas não são comestíveis, elas também levam agrotóxico. Algodão, cana-de-açúcar para o etanol e eucalipto para o papel. Então também levam agrotóxico. Perdão. Aqui a gente briga. A gente é amigo, mas aqui a gente tem uma... Entendeu? Cada um pro seu lado. Embora isso aqui seja outra cultura, etanol, algodão, tecido, tal, isso contamina solo, lençol freático, isso contamina toda uma região que é pulverizada por veneno. Chama-se de defensivo agrícola. Isso aqui não defende ninguém. Culturas, escolas, população próxima ou que trabalha nessas lavouras estão adoecendo com índice aumentado de cânceres de bexiga, pulmão. Então a gente tem que realmente rever isso. Com certeza. A gordurinha do porco também, do bacon, fica cheia de agrotóxico também. Com certeza. Mas na divergência que a gente cresce. Mas meu sonho também, de certa forma, é que não tenhamos defensivos, mas eu acho que a gente tem que também avaliar, e esse slide também é da FAO, e ele avalia em quilo por hectare, quilos de agrotóxico por hectare plantado. E lembrando que o Brasil é um país agroexportador, então a gente não pode pensar que a quantidade de agrotóxico que a gente compra pode ser dividido per capita, porque grande parte disso é exportado. O sonho é que não tivesse nenhum tipo de agrotóxico, mas a gente tem que refletir bem sobre esses dados. E realmente são dados alarmantes, mas que quando a gente avalia também o Brasil não está no topo de tudo. E trazendo aqui um pouco o conceito de Blue Zones, que é um conceito bastante interessante, começou a ser avaliado por Gianni Pesce, que é um pesquisador italiano. Exatamente, na Sardenha, ele mapeou as vilas que tinham mais quantidade de pessoas acima de 100 anos. E nesse mapa ele pintou de azul aquelas vilazinhas que eram cheias de pessoas longevas, e esse mapa ficou conhecido como o mapa azul das Blue Zones. Isso atraiu um outro pesquisador, que foi quem escreveu o livro, Dan Buettner, que está pesquisando pessoas longevas de Okinawa, no Japão. E a partir daí ele se uniu com o Gianni e começou a mapear no mundo regiões onde as pessoas vivem mais de 100 anos, os hábitos de vida delas e o que contribuíam para essas pessoas viverem de forma tão interessante até os 100, e aos 100 bem, não é os 100 realmente com debilidades. Tem em Nicoya, ele mostra um senhor de 90 e tantos anos andando a cavalo, que segundo ele parecia ter em torno de 70 anos. Então chegar bem aos 100 anos, isso é uma arte, né? E a minha paixão, falei isso com o Saramago discutindo a aula, é Loma Linda, né? Loma Linda está dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos, e o que a gente está comendo? O Saramago falou, a gente está copiando hábitos outros alimentares. A gente está hoje vivendo uma americanização dos hábitos alimentares brasileiros. Consumindo industrializados, enfim, isso que eu já falei.
Como pode um lugar dentro dos Estados Unidos ter pessoas que vivem em média de 7 a 10 anos a mais do que a população mundial em geral e ter os menores índices de câncer de intestino, por exemplo? Porque ali dentro tem uma comunidade adventista. Os adventistas, eles também, fazem uma alimentação diferenciada com menos carne, mais fibra, tendem a uma dieta mais vegetariana, vegana, que é plant-based, baseada em plantas. E isso faz e impacta muito em aumento de vida, menor incidência dos cânceres, principalmente intestino. Só perde quando a gente compara com população pesco-vegetariana. O consumo de peixes, aí depois a gente volta a falar também das Blue Zones, que é uma característica do consumo de peixe como uma fonte proteica principal. Também é um protetivo de intestino fantástico devido à proteína de fácil digestibilidade e também a quantidade de minerais dos peixes. Então eu tenho paixão pela história de Loma Linda. Tem a questão, obviamente, da espiritualidade, mas por estar dentro dos Estados Unidos e ter índices tão bonitos assim. Perfeito. E esse aí foi onde começou o mapeamento, a Sardenha. Realmente dá vontade de viver 200, 300 anos num lugar como esse e me remeteu a um local em Niterói. Vocês se lembram um local em Niterói que era mais ou menos similar a isso? Oi? Também. Jurujuba, Ponta da Areia. Olha as casinhas parecidas com as casas portuguesas, o morro onde está o estaleiro no fim. Era assim e como se tornou. Então a gente tem que tentar que nosso ambiente também seja transformado para o bem, né? O Dan Buettner escreveu o Power 9, o segredo das Blue Zones, que a gente vai explorar mais no final. Mexer-se, adicionar hábitos de movimento ao nosso dia a dia. Se você vai no mercado, evita que vá de carro, vai de bicicleta, vai caminhando. Restrição calórica consciente, comer devagar, se alimentar com 80% do estômago. Meu avô falava, sair da mesa Levantar com um pouco de fome. Isso é sabedoria. Alimentação baseada em produtos frescos de vegetais, conforme a Patrícia disse. Os nossos índios se alimentavam com alimentos da época, alimentos ricos de nutrientes daquele momento. Vinho com moderação em pequenas quantidades, 1 a 2 cálices por dia. Os estudos mostram que isso tem benefícios também. Propósito, a razão pela qual você se levanta da cama. O propósito traz a razão, traz o brilho nos olhos, traz a nossa energia de volta, nos traz razão de tudo. Desacelerar e fazer coisas para nutrir a alma, coisas que nós gostemos, a fé, a espiritualidade, os rituais religiosos também nos auxiliam nisso. A gente tem dados que os pacientes que apresentam uma fé, eles são mais facilmente tratados, até pela psicologia, por nós médicos. A gente consegue que eles tenham uma crença e isso os move de uma forma diferente. Priorizar a família. A maioria vivem com gerações mais novas. Uma coisa que impressionou o Dan Buettner é que não havia uma Blue Zone que existisse um asilo. Ou seja, seus idosos eram parte da família, parte que traziam uma experiência, um conhecimento e uma calma. Enquanto a família estava desesperada por uma dificuldade financeira, ele já passou por isso umas 3, 4 vezes, ele sabe que aquilo ali é normal, oscilações. Então, o idoso também traz o equilíbrio para a vida da família e ficar perto das pessoas certas. Boas conexões sociais, aquelas pessoas que você cresce, que você se sente melhor quando você conversa, que você se sente acolhido quando você necessita. Escolher as conexões sociais é fundamental, né? Quando apresentam a pirâmide alimentar das Blue Zones, a base da pirâmide são pessoas sentadas à volta da mesa, é estar com o outro, né? Eu acho que essa aula também fala sobre atenção plena. Uhum. A gente está realmente em estado de presença e a atenção plena vai interferir, inclusive, em modulação de resposta imune. Então, você estar com o outro, dar atenção àquele momento, que é o momento da refeição, isso também é extremamente positivo e é uma das coisas que está lá embaixo, na base da pirâmide alimentar das Blue Zones. Com certeza. E
trazendo um pouco para a nossa vida, eu trouxe um estudo que avaliou os Tsimane, uma população indígena da Bolívia, na Amazônia boliviana. E essa população foi avaliada tanto quanto ao risco de doenças cardiovasculares, quanto ao volume cerebral, anatomicamente, através de exames. E foi observado e comparado essa população com mais três populações industrializadas dos Estados Unidos e da Europa. Observou-se que essa população tinha menor risco de doença cardiovascular e, além de tudo, possuía anatomicamente um maior volume cerebral. O volume cerebral dos Tsimane está em vermelho, das populações industrializadas da Europa e dos Estados Unidos está em azul e preto. Olha a diferença de você não ter um estresse crônico, não ter uma dificuldade contínua no seu dia a dia, como a gente tem o engarrafamento, o estresse, alimentação adequada, você fazer uma atividade, você ter a agricultura como os índios têm. Então, são dados bastante interessantes que mostram que a longevidade está relacionada assim, ao que a gente come e ao que a gente passa, ao que a gente faz. Quer falar? Não. E um outro estudo, quando os índios passam a adquirir os hábitos da população ocidental, o que acontece? É porque a gente pode pensar, esse Tsimane pode ter sido geneticamente selecionado, e era uma população que já tinha uma capacidade cardiovascular e anatomicamente favorável, e daí entre eles se selecionaram. Mas, quando a gente observa os índios que adquirem os hábitos da população ocidental, eles também passam a ter os males da população ocidental, com excesso de peso, hábitos inadequados, hipertensão e aumento de massa corporal. Então, a gente observa aqui nesse dado desse estudo também que a maior parte abandonou os hábitos que eles tinham. É muito mais gostoso você comer um chocolate do que você comer um doce de banana. Então, acaba invariavelmente abandonando os hábitos deles, e que a grande maioria também deixou de fazer atividade física, mais de 80%. Entre eles, alguns passaram a fumar, beber e coisas do gênero. Então, mostra o quanto a gente modificou dos nossos antepassados, né? Quando a gente pensa em laboratório, né, a gente vai pegar e botar uma célula num meio de cultura. E a gente pipeta, por exemplo, um corante vermelho em cima dessa lâmina de célula. Ela vai ficar vermelha. Pipetou azul, ela vai ficar azul, né? E isso é onde a gente está inserido. E aí, quando as pessoas vão para outro hábito alimentar, o quão difícil é manter as tradições. A gente está vivendo isso também na nossa sociedade, né? Uma mudança muito drástica dentro da nossa sociedade comportamental, e aí a dificuldade que é a gente ainda manter as nossas tradições. Então, o meio onde a gente está inserido vai interferir também nas nossas escolhas. E aí, aquilo que o Saramago falou naquele slide, né? Também escolher com quem a gente anda, com quem a gente divide, né? Para a gente ter mais propósito de vida saudável. Exatamente. E esse slide veio de uma conversa também com a Patrícia, de uma paciente. Você quer falar? Quando a gente começou a trocar para fazer essa aula, né? E aí ele me passou o tema e a gente foi conversando. Eu tinha acabado de receber uma paciente que eu prescrevia dieta para ela, né? E eu falo isso tanto para os meus alunos, né? É um papel que eu escrevo com a dieta. Como é que ela vai levar aquilo para casa e ela vai fazer? Ela falou, eu entendi tudo, mas o que eu vou fazer quando me dá uma solidão? Então, as questões emocionais interferem diretamente também nas nossas escolhas. Talvez aquela mulher ali precisava, além, e com certeza, né, de uma dieta no papel. E aí eu discuti com ela questões em relação, por que você está só? Ela morava com uma filha, a filha tinha 24 anos e foi embora para estudar, enfim, fazer faculdade. E ela ficava extremamente só. Solidão, tristeza, depressão, tudo isso faz uma menor produção dos hormônios que nos deixam felizes, né? A serotonina, a dopamina, enfim. Dormir mal também tem esse mesmo comportamento. Pessoas que dormem mal porque estão com depressão, com dificuldade,
tendem no dia seguinte comer em média 350 a 670 calorias a mais, advindas de comidas rápidas, fast foods. Você está cansado, você está com fadiga, você não tem essa coisa de agora eu vou comprar um agrião e vou lavar folha a folha para fazer, estou com vontade, estou com energia. Não tem energia para isso, né? Então, o ouvir, porque às vezes é muito mais do que somente uma prescrição. E aí essas correlações emocionais a gente tem que trazer também para dentro do nosso consultório. Exatamente. Então, esse estudo incluiu 93 pacientes e avaliou os hábitos alimentares de acordo com padrões de ansiedade e depressão dos pacientes. Esse estudo teve repercussão na mídia, né? E o que a gente observa? Que as pacientes que têm quadros de solidão, isso leva a uma ansiedade. Essa ansiedade ativa circuitos de dopamina que são relacionados ao prazer. O primeiro desenho do cérebro ali. Então, esses circuitos de dopamina, eles induzem que receba prazeres imediatos. Prazer imediato é açúcar e gordura. Então, chocolate. Exatamente. Então, leva a adquirir esses hábitos porque a dopamina está solicitando isso do paciente. Então, essa é a diferença do paciente que está tendo um controle da sua ansiedade através de uma terapia cognitivo-comportamental, através de uma prática de esporte. Por isso a psicologia entra. Os pacientes oncológicos muitas vezes são pacientes que têm quadros de ansiedade. A gente antes da aula estava discutindo uma paciente que está num quadro de ansiedade extremo. A psicologia entra de forma importante nesse cenário, a prática de esporte entra de forma importante nesse cenário para que não sejamos, digamos, reféns da dopamina, reféns daquela necessidade urgente de alimento prazeroso e que a gente ative circuitos de serotonina, que são circuitos mais duradouros relacionados à felicidade. Então, as escolhas vão ser mais conscientes e menos impulsivas. Fiz aqui um gráficozinho que mostra de forma interessante, todo mundo nós temos a nossa carga genética, a nossa carga hereditária, que corresponde em torno de 10, um pouco mais, de acordo com o estudo, em torno de 10%. E de acordo com a nossa carga genética, a gente é exposto a riscos ambientais ou alimentação iniciada na primeira infância. Esse artiguinho que está no rodapé ali é da NutriSanté, que eu já citei ele, e ele fala de mais de 100 mil pessoas acompanhadas quanto a hábitos alimentares e a tendência ao câncer. E mostrou a relação de que os alimentos poliprocessados da primeira infância está relacionado ao câncer, sim. E a alimentação ela vai ser um fator de risco ou benefício conforme nossa vida. Então, segue. E aí, hábitos alimentares deletérios levam à obesidade, exposição a estressores emocionais, nossa vida um pouco mais estressada, nosso dia a dia mais difícil, hábitos sociais deletérios, fumo, tabaco, leva a diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, e daí basta a mutação gênica que seja silenciada, que não seja deletada pelo organismo para que a gente tenha a formação do câncer. Então, tem várias etapas, vários elos na corrente que a gente pode cortar antes do câncer. Então, todos esses elos a gente consegue, de certa forma, modificar no dia a dia, no hábito dos nossos pacientes, nos nossos hábitos, para que a gente não chegue a esse ponto. Os fatores de risco modificáveis, né? Exatamente. E aí, isso aqui vai impactar também, a gente estava discutindo a paciente que vai ser uma paciente cirúrgica, qual qualidade de tecido a gente vai ter numa doente dessa, né? Num doente desse daqui. E isso, obviamente, vai refletir lá no centro cirúrgico, né? Numa recuperação de uma doente dessa, enfim. Então, a gente tem que ter esse olhar. Exatamente, somos coparticipadores da saúde dos nossos pacientes. Sempre que eu encaminho um paciente para cirurgia, eu falo, começa agora uma prática de esporte. Porque a gente sabe que o risco
cardiovascular dele vai ser qualificado em METs, na capacidade orgânica dele. Então, se ele começa já a ter uma atividade física, se preparando para a cirurgia, eu vou beneficiar o cirurgião, eu vou beneficiar o anestesista, eu vou beneficiar a recuperação dele. Então, uma simples dica, isso é muito precioso. A palavra nossa tem um poder significativo para os pacientes. Então, fala assim, começa um esporte e vai no cirurgião. Meia hora de caminhada, depois você começa uma academia, já que você está numa inércia muito grande, aí você vai escalonando. E você vê que realmente eles obedecem, eles realmente estão sedentos de boas informações. Então, falando um pouco da disbiose e da importância de a gente ter um intestino saudável para a nossa saúde, a gente tem dados palpáveis que mostram que o uso de antibiótico, levando à disbiose intestinal, ele afeta nas terapias, ele afeta principalmente na imunoterapia. Então, o que a gente se alimenta é muito importante para que a gente consiga enfrentar bem tanto um tratamento oncológico quanto evitar o próprio câncer mesmo, né? Essa é a população, né, que está colonizando o nosso intestino. Disbiose é o termo que a gente usa quando há uma desregulação com o número de bactérias que são negativas aumentada versus as bactérias que nos protegem no dia a dia diminuídos, né? E aí o que a gente come vai interferir diretamente no número de cepas e no tipo de cepas que a gente tem na nossa microbiota intestinal. A microbiota hoje é sabida responsável por 75% da resposta imune corporal. Ela está correlacionada também com essas questões de sistema nervoso central nesse nosso paciente tendencioso, ansiedade, depressão, enfim. Então, ter um intestino trófico também passa por boa microbiota. E aí a gente tem que fazer não só uma prescrição de probióticos, que são lá as cepas que o paciente compra na farmácia, mas também ingerir os pré-bióticos, que é o que vai alimentar aquelas bactérias dentro do intestino. Exatamente. E isso também vai interferir positivamente, como ele falou, na imuno, mas em todo um tratamento oncológico, a microbiota é detentora ali de uma boa responsabilidade, uma carga de responsabilidade aí. Perfeito. E a gente tem estudos clínicos, quando a gente observa esse gráfico, a gente vê o quanto é importante evitar antibióticos no início da imunoterapia. Claro, está com uma pneumonia, a gente vai precisar prescrever, mas é uma pneumonia ou é só um resfriado? Na dúvida, avalie bem, peça para o paciente ir ao consultório para ter uma avaliação, porque conforme esse gráfico aqui, praticamente dobra a diferença dos pacientes que receberam os pacientes que não receberam antibióticos comparados aos pacientes que receberam antibióticos. No HCB é sem antibióticos, 20 meses de sobrevida livre de progressão. HB receberam antibióticos, 11 meses de sobrevida livre de progressão. Ou seja, é muito importante a gente manter a nossa flora, manter o nosso organismo, manter a nossa imunidade ativa, principalmente quando a gente está tratando o câncer. E outros dados também, dieta rica em fibra, ômega 3, também contribuem de forma importante para a melhora desses dados de sobrevida livre de progressão. E o que podemos fazer para reverter esse cenário tão adverso que a gente vive atualmente, com uma alimentação realmente deletéria na nossa vida? O INCA, ele tem um manual de agroecologia, que é muito utilizado em Teresópolis e na região serrana, que é a nossa região que fornece a maior parte de nossas folháceas. E ali tem como você fazer lavouras livres de agrotóxicos e agrodefensivos para a população. Então, é muito interessante a gente divulgar isso. E os alimentos anticâncer. Quando a gente pensa em alimentos anticâncer, a gente pensa em hábitos ancestrais, no azeite, na aveia, na cúrcuma e outros alimentos, o brócolis e outros alimentos que são importantes a gente resgatar para o nosso dia a dia. E a gente vai falar deles pormenorizadamente. O brócolis, ele possui sulforafano. Olha as propriedades do sulforafano.
cardioprotetiva, antilipidêmica, anticâncer, anti-inflamatória, imunomoduladora, antimicrobiana. Essas são as propriedades presentes nas cruzetas, que, como a Patrícia diz, são as brássicas, que são as repolhudas. Brócolis, couve-flor, repolho roxo, repolho branco, tudo que tiver esse formato, na verdade, tem os isocianatos, que são potentes bloqueadores tumorais ali na iniciação tumoral, né? O câncer tem 3 fases: iniciação, promoção e progressão. A gente consegue, com uma boa alimentação, reduzir essa possibilidade de continuidade, né, nesse ciclo. E uma das coisas também que esses agentes interferem no poder que o câncer tem de criar uma microcirculação própria, né? Então, uma angiogênese. E aí esses alimentos também interferem nisso. A importância das repolhudas. São as repolhudas, porque aí fica fácil, não tem... Então ele atua na modificação das histonas, ele ajuda a blindar o DNA, atua na replicação de RNA, evitando a replicação de RNA, que é uma das fases do câncer, atua também no ciclo celular. Então, olha a importância do sulforafano, que é um dos principais elementos dos isocianatos. Mas tem técnica dietética, qual é para fazer? Sim, sim. O brócolis, ele deve ser feito no vapor e no máximo por 4 minutos. Que do contrário você perde essas propriedades. E deve ser também o brócolis broto, o mais verdinho possível, porque quando ele já está amarelado ele perde essas propriedades. Eu pensei aqui agora, essa aguinha aqui dá para fazer o arroz, também tem isocianato. E no caso do repolho, ele libera mais esses compostos bioativos se forem cortados ou rasgada a folha. Pois é. Levando também para cúrcuma com pimenta preta. Por que cúrcuma com pimenta preta? A pimenta preta ela atua aumentando a absorção da cúrcuma, e a piperina também possui outras propriedades, também diminuindo a atividade da CYP3A4, ou seja, no fígado, diminui o metabolismo e aumenta a biodisponibilidade da curcumina. Então, e bloqueia a proteína P, que também está relacionada à resistência em células cancerígenas. Então, por conta disso que a gente consegue ter uma maior biodisponibilidade e atua com a imunomodulação nas interleucinas, fatores de TNF, macrófagos, células de NK, tudo isso atuando, reduzindo a atividade celular no câncer. Então, são alimentos muito interessantes para a gente prescrever para os nossos pacientes oncológicos. A piperina, né, a pimenta, potencializa em 70% a ação anticâncer da cúrcuma. O ideal é que sejam associados. Mas nosso paciente, por exemplo, com mucosite, como é que vai fazer, né? Então, obviamente que a gente tem que olhar individualmente, cada pessoa, a cúrcuma vai ter a sua ação sim. E uma das coisas que aumenta a biodisponibilidade também é o veículo. Veículo, óleo, melhora. Então dá para colocar cúrcuma e pimenta num vidro de azeite, se tiver dinheiro para comprar o azeite. E aí usa e vai ficar mais biodisponível. Aveia e granola, pode ir. A aveia é uma fibra que tem uma característica mais solúvel, tem fibras tanto insolúveis quanto solúveis. Mas no nosso meio, a aveia é um bom fornecedor de fibras solúveis. E o que acontece com a aveia quando chega no intestino? Ela é fermentada e ali, naquele processo de fermentação, geram-se 3 ácidos graxos, né, que é o butirato, acetato e o propionato. E principalmente o butirato tem um efeito protetivo de microbiota, e também nesse trabalho mostra um efeito em cima, causando, né, a apoptose celular e também otimizando resposta terapêutica, aí no caso aqui, quimioterapia. Então eu acho prático, acho fácil. Obviamente aqui a gente trouxe a granola também, que tem aveia. Tem que olhar também o rótulo da granola para ver o que tem dentro, né? Porque não é porque tem cara de que é natural, vai ser super natural. Mas a aveia eu acho prático, dá para trazer para o hospital, para o lanchinho, colocar junto com o iogurte. E o iogurte natural, aquele que tem atrás somente 2 ingredientes, leite e fermento lácteo, mais nada. Ele é um potencializador de microbiota também, então essa associação é uma associação bem interessante. E diminui o índice glicêmico também, né?
E aí, quando a gente fala de oncologia, a gente fala muito dos berries, das frutas vermelhas, né? Porque elas são protetivas muito potentes. Na minha prescrição sempre tem as frutas vermelhas. Mas as frutas vermelhas remete, a gente há muito tempo prescreveu isso, os berries americanos. Então o troco que sobrou do azeite vai ter que ir lá no hortifruti dar todo para comprar uma caixa só de mirtilo e levar para casa. Né? Porque não é da nossa cultura brasileira o cultivo, né? São berries americanos e eles sempre foram reconhecidos como alto em antioxidantes. Só que no Brasil a gente tem 2 berries brasileiros que são muito superiores a qualquer berry americano: jabuticaba e açaí. Quando a gente olha o açaí, seus compostos fenólicos são superiores a qualquer outra fruta vermelha, né? E a jabuticaba também. A gente tem 2 situações aí. A jabuticaba é muito sazonal, muito sensível, então dá para comprar e quando tiver ou conseguir a colheita, congelar, porque dá para a gente continuar tendo acesso aos compostos fenólicos. Dá para fazer chá da casca da jabuticaba também. E o açaí, minha gente, não é com jujuba, calda de chocolate, dente de criança e granulado dentro, né? Porque aí a gente já não tem mais nada disso. Bom, como considerações finais, a gente tem que escolher o que a gente se alimenta para uma boa adequação à saúde. Atividades prazerosas, de yoga, caminhada e boas companhias. Isso são escolhas que a gente tem que ter de forma intuitiva. A fé, propósito, leva à ativação do sistema imune, que leva à saúde em nossos pacientes. E tem essa parte do slide que a Patrícia trouxe também de forma muito interessante de organismos patogênicos e protetores. O que as bactérias comem, né? Então essas bactérias que são patogênicas, elas se alimentam de açúcar, carnes processadas, gorduras saturadas. Diretamente relacionado com os cânceres coloretal, gástrico, mama e ovário, né? E aí, ao contrário, fibras e pré-bióticos bloqueiam essa ação. Já as bactérias protetoras, elas gostam de fibras pré-bióticas, alimentação para a bactéria, aí entra aveia, entra biomassa de banana verde, entra essas brássicas também que a gente já falou, e aí eles fazem um controle, uma proteção geral, e tem uma coisa aqui muito interessante: causam um equilíbrio hormonal. Grande parte dos nossos pacientes são mulheres com câncer de mama, hormônio positivo, onde a gente não pode trabalhar com reposição hormonal, nada semelhante. Então, modular a microbiota também vai trazer um pouco de conforto para essa mulher, né? Ao contrário disso, uma dieta ocidentalizada achata tudo isso. Com certeza. Então, o segredo das Blue Zones também está nas escolhas de alegres, né? Eu trouxe esse dado porque eu gosto muito dele. Finlândia, Dinamarca e Suécia não estão nas Blue Zones, mas são ditos os países, um dos países que se autodenominam mais felizes do mundo. Qual a correlação existe entre Blue Zones e países mais felizes? Eles comem uma dieta rica em vegetais, estão mais tempo ao ar livre e tem os fortes laços sociais. Olhar uma pessoa rindo, sorrindo, quando eu fui botar esse slide, isso já contamina a gente também e dá vontade de sorrir. Eu trouxe isso porque a modulação de felicidade também está aqui. E aí tem a relação com microbiota intestinal e a sua resposta e a sua ligação intestino-cérebro. Perfeito. E trazendo de novo a Sardenha, essa imagem que a gente nunca vai esquecer. Então, o segredo das Blue Zones são as conexões. A gente deve trabalhar sempre a fé, as boas conexões e o poder da família e das relações. Jogo baixo. Se alimentar de forma sábia. O vinho tem algum efeito protetivo, no máximo 2 cálices por dia. Alimentos e vegetais da época. Nossos índios se alimentavam basicamente de vegetais e alimentos, eles se alimentavam de carne de forma muito esporádica, em rituais. Então, isso que os índios eram caçadores, não é bem verdade. Nossos índios, eles eram cultivadores.
Comida da época tem menos agrotóxico e tem mais o fruto, o alimento sendo respeitado de acordo com o seu tempo. E por isso, então, ele libera e tem um composto, um conteúdo nutricional muito maior e biodisponível. Exatamente. Se alimentar com 80% do estômago, se levantar com um pouco de fome. A parte de propósito e redução do estresse. Pode falar. Aqui esse conceito do Ikigai, né, do propósito, também está nas Blue Zones. Eu quis trazer ele aqui, porque a gente encontrar o nosso Ikigai é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer. O Ikigai é quando a gente consegue saber, né, e ser bom no que a gente faz. A gente é pago para fazer o que a gente é bom no que faz. A gente é bom nisso, mas o que a gente faz é bom para o mundo também. E isso também é o que eu amo fazer. Então, quando a gente consegue reunir isso, e por isso eu trouxe o Ikigai aqui, que são pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, quando a gente consegue unir isso, né, utilizando os dons que nos foram dados, e a gente é feliz, é pago e faz isso com prazer, a gente encontra o nosso Ikigai, e isso é um dos pontos das Blue Zones. Então é uma das coisas que eu dedico e espero que vocês estejam no momento felizes e tranquilos vivendo o Ikigai de vocês. Perfeito. E trouxe aqui o livro do Viktor Frankl, que para mim é a maior expressão de propósito e superação que existe, alguém que passou por 3 dos campos de concentração mais mortíferos que a Europa nazista fabricou e continuou com propósito, continuou com razão, continuou com porquê. E ele fala uma frase que não é bem dele, mas que para mim é muito marcante: quem tem porquê suporta qualquer como. Quem tem porquê suporta qualquer adversidade. Então isso é muito poderoso. A gente deve buscar o porquê todos os dias e estimular nossos pacientes a isso. Que eles busquem o brilho no olhar para cada dia, seja através dos seus netos, seja através de coisas que eles gostavam de fazer e esqueceram, seja através de coisas que eles deixaram para trás. É muito importante que a gente busque o porquê no dia a dia dos nossos pacientes. Movimentar-se, a gente deve adicionar movimentação, descer do elevador um andar abaixo para subir de escada, ir no mercado de bicicleta. Eu consegui adicionar um dia da minha vida a ir trabalhar de bicicleta, eu consigo ver uma vista igual a essa. Então isso também é muito importante no nosso dia a dia. E no livro que a gente escreveu, a gente colocou um pouco sobre alimentos inflamatórios, anti-inflamatórios, a gente vê que realmente são bastante importantes, e atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica ao dia, de segunda a sexta-feira, ou 20 minutos todo dia, é o que recomenda a OMS, que já modifica os padrões de saúde. Pode falar. Eu gosto sempre de trazer um dos filmes que eu discuto, né, que chama-se Como Água para Chocolate. Tita, ela vai cozinhar e quando ela está triste, ela chora sobre a comida, e quando ela serve, as pessoas se emocionam e choram também. Ela está vivendo um grande amor, e quando ela está com aquele estado de apaixonamento e faz a comida, as pessoas ao comerem sentem essa sensação também. O alimento é muito sobre isso. E aí no filme ela fala: a cozinha ainda pode ser um lugar de cura. E essa cura começa quando voltamos a cozinhar como quem ama. Então isso também é uma expressão de amor, de cuidado e de autocuidado. Porque cuidar do outro é muito fácil. A gente aqui faz isso aqui com excelência. Né? A gente aqui é 10 em cuidar do outro. Mas isso aqui também é um convite para o autocuidado. Exatamente. E essas são nossas redes sociais, e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.